Olá, querido irmão e irmã catequista, que alegria podermos estar aqui para estudarmos o Catecismo da Igreja Católica. Hoje vamos dar uma olhada na quarta parte do Catecismo, que diz respeito à oração cristã, ao nosso relacionar-se com Deus por meio da oração. O próprio Catecismo recorda que grande é o mistério da fé, um mistério tão amplo, tão bonito, que primeiramente nós o professamos no creio. O creio é a profissão dos mistérios da fé. Isto nós refletimos na primeira aula desta sequência de formação. Esse mistério da fé, segundo o próprio catecismo, é celebrado na liturgia. E aí nós temos a reflexão da segunda parte, portanto, a segunda aula sobre o catecismo. Também este mistério da fé deve ser vivenciado no cotidiano. Aqui temos a grande riqueza da teologia moral católica que víamos no último encontro. E este mistério da fé só se alimenta à medida que nós estabelecemos um relacionamento com aquele que é o fundamento da fé, o próprio Deus. E este relacionar-se com o Criador é o que nós chamamos de oração. O Catecismo inicia a sua quarta parte falando o que é oração. E para isto faz uso de uma afirmação de Santa Teresinha do Menino Jesus, que diz o seguinte: para mim, a oração é o impulso do coração, é um simples olhar voltado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Estejamos atentos a essas três expressões de Santa Teresinha. Oração, um impulso do coração. É o coração que vai a Deus porque reconhece a necessidade de estar em contato com o Altíssimo. É um simples olhar voltado para o céu. A oração cristã não se limita a fórmulas prontas. A oração cristã não deve ser fria ou simplesmente decorada. É simples, é o olhar para o céu. É quando o nosso coração, a nossa alma está de fato voltado para Deus. E por fim, é um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio das alegrias. Um grito de reconhecimento. Lembramos que estamos ligados a Deus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nos momentos de conforto e também nos momentos de dor. Segundo o próprio catecismo, o homem é, por natureza, vocacionado à oração. Dom Deus Grings, em uma de suas obras, afirmava que quem não reza vira bicho e vira bicho feio. Nada tão humano quanto a oração. Nós somos vocacionados. A meta de nossa vida é estarmos unidos ao Senhor por meio da oração. Porque somos imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos com aspectos divinos. Em nosso coração, o Senhor colocou fibras do seu divino coração, de modo que, olhando a humanidade, nós conseguimos identificar aspectos do próprio Criador, o divino jardineiro, que não nos fez escravos, mas nos fez filhos e, portanto, suas imagens e semelhança. Nós fomos feitos da terra, daí nós temos a palavra, o nome Adão, vem de Adamar. Adamar, em hebraico, significa terra. O homem e a mulher foram feitos da terra, vivificados pelo Espírito de Deus para uma vida excelsa, para nos mantermos unidos ao Senhor. O Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, nos mostra de modo alegórico o dano que o pecado fez nesse projeto divino. O pecado faz com que nós nos separemos de Deus, com que nós percamos a graça santificante e, desse modo, com que nós deixássemos de sermos autênticos filhos do Senhor. Por isso, Deus vem ao longo da história para resgatar-nos e, de certo modo, para ensinar-nos a estar na sua presença, a permanecermos unidos a Ele.
Se nós dermos uma boa olhada na história dos nossos pais e mães na fé, os profetas, os patriarcas, as grandes personalidades do povo de Israel, vamos ver de certa forma o modo como Deus vai costurando o rasgo ocasionado pelo pecado na história da humanidade e pouco a pouco vai nos ensinando a nos relacionar, a falar com Ele, a estarmos unidos a Ele. Na vida de Abraão, nós vemos a ação de Deus que o tira de Ur dos Caldeus ou de Padã Arã, duas cidades de onde possivelmente veio este grande patriarca, conduz Abraão até a terra de Canaã, onde emana leite e mel, a terra de fato prometida, onde Abraão é chamado a estabelecer um convívio pleno, intenso, pessoal com o Senhor. Vemos a ação de Deus na vida dos descendentes de Abraão, citamos, por exemplo, Jacó, aquele que consegue também estabelecer uma bonita relação com Deus. Nós vemos um dos pontos altos do Antigo Testamento, desse relacionamento de Deus com o seu povo, através da história de Moisés, que, inspirado pelo Senhor, auxiliado pelo Altíssimo, liberta o povo da escravidão do Egito, conduz este povo para o deserto, rumo à terra prometida. No deserto, aos pés do Monte Sinai, o povo faz a aliança com Deus, ou melhor, Deus realiza a sua aliança de amor com o povo, lhes entrega os 10 mandamentos, que nós refletíamos na última aula desse curso, e dessa maneira Deus vai se aproximando do povo, vai fazendo de fato o povo, povo de Deus, e Deus vai se tornando Deus desse povo. Depois nós temos a história da salvação que perpassa pela vida dos profetas, o rei Davi, com os salmos, e a cada experiência dessa podemos perceber um aprofundar-se do relacionamento entre Deus e a humanidade, até culminar em Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, Deus quis habitar em nosso meio. Enviou-nos o seu Filho unigênito, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O Verbo eterno se fez um de nós, assumiu tudo aquilo que somos, a nossa humanidade plena, menos o pecado. E assim mostrou-nos o que é necessário fazer, o caminho a ser percorrido para estarmos em comunhão autêntica com Deus. Aponta-nos com sua vida o modelo, o modo de unirmos-nos plenamente a Deus. É o que nos faz Jesus Cristo. Ele nos ensina a rezar. Constantemente vemos Jesus rezando ao Pai, com os discípulos e principalmente rezando pelos discípulos. Todas as decisões importantes tomadas na vida de Jesus sucedem a um momento intenso de oração. Quando o Senhor precisava tomar alguma atitude, algum caminho, dar algum passo em sua missão, sempre passava a noite em oração. A própria vida de Jesus já nos atesta quão intenso deve ser o relacionamento do cristão com Deus. Sem esse relacionamento, a nossa vivência celebrativa não tem nenhum sentido, o nosso estudo da fé também não será promissor e tampouco será promissor também a nossa vivência moral dos valores do reino. É necessário que tudo isso seja permeado da oração, pois a oração era o ponto central da vida de Jesus, nosso Senhor. A quarta parte do Catecismo da Igreja Católica também nos apresentam as muitas formas de oração que os cristãos são chamados a levar a Deus. Lá a partir do número 2626, temos a oração de bênção e adoração. Quando nós somos abençoados pelo Senhor, Ele nos concede a sua graça, e a oração de adoração, que é o grande prostrar-se do coração diante das maravilhas e da grandeza de Deus. Também nos apresenta a oração de súplica. São os muitos pedidos que os cristãos, ao longo dos milênios, e sempre elevam a Deus. Também a oração de intercessão,
nós temos o poder de interceder pelas necessidades do mundo e também pelas necessidades das outras pessoas. A oração de ação de graças, e aqui podemos fazer um adendo, a grande ação de graças da Igreja é a Eucaristia. A própria palavra Eucaristia deriva do grego ação de graças, é a oração dominical, é a grande assembleia cristã reunida na presença do Senhor. É a oração de ação de graças por excelência. Mas diariamente nós também fazemos nossas orações de ação de graças. Quando nos deparamos com a grandeza de Deus, com a beleza das maravilhas que Ele realiza em nós, o nosso coração exulta de alegria e dá graças. E também a oração de louvor. Nós louvamos a Deus por tudo o que Ele nos concede diariamente. Fazendo um parênteses, isso não está no catecismo, mas é também interessante que no hino de glória que cantamos ou rezamos nas missas dominicais, nessa oração tão antiga, o hino do glória tem a sua composição final datada mais ou menos do século V da era cristã, portanto mais ou menos o período de São Gregório Magno, lá São Leão Magno e São Gregório, lá nós temos ainda hoje a citação dessas muitas formas de oração. Nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, glorificamos, vos damos graças por vossa imensa glória. Tende piedade de nós, acolhei a nossa súplica. Portanto, no glória, nós já falamos para Deus a que viemos. Viemos para levar a Deus uma perfeita oração nessas muitas formas que o Catecismo nos apresenta. Também o Catecismo, a partir do número 2759, nos dá um amplo e bonito estudo acerca da oração do Senhor, o Pai Nosso. E segundo o próprio texto, a oração do Senhor é o resumo de todo o Evangelho. É, portanto, a oração fundamental. É por isso que quando nós rezamos, quando fazemos uma oração de súplica, de louvor, de adoração, de intercessão, nós começamos com a oração do Senhor ou terminamos o momento de prece com essa oração, justamente porque é a oração fundamental, é o resumo de todo o Evangelho, de toda a boa nova de Jesus. O Pai Nosso, que estais nos céus, nós ousamos nos aproximar com confiança de Deus. É a humanidade que contempla o seu Criador e, apesar de seus pecados, de suas muitas misérias, tem a coragem, ou melhor, a ousadia de aproximar-se de Deus. Na oração do Pai Nosso, existem 3 elementos na primeira frase que tornam essa oração muito especial. Primeiro, nós estamos diante do Pai. O Pai que é o Pai revelado por Jesus, o Pai das misericórdias, aquele Pai que acolhe o filho pródigo, aquele pai que, a exemplo de um pastor, deixa as 99 ovelhas seguras e parte em busca daquela que se perdeu. O pai que procura a dracma perdida e se alegra quando encontra. É este o Pai revelado pela oração do Senhor. E é a este Senhor que nós nos dirigimos. Pai Nosso. É curioso que Jesus nos permite chamar o seu Pai de nosso Pai, porque somos irmãos em Jesus Cristo e nele somos filhos adotivos do Deus Criador. Que estais nos céus. Dizer que Deus está nos céus não significa que Ele está alheio à realidade, mas que o Deus que está nos céus está acima da realidade. Ele manda em tudo, entre aspas, Ele coordena tudo, dele tudo provém e para Ele tudo deve convergir. Pai nosso que estais nos céus. Depois, a partir do número 2803, o Catecismo conclui nos apresentando as 7 petições do Pai Nosso. O Pai Nosso tem 7 pedidos. 7, na Sagrada Escritura, simboliza a perfeição. Por isso que a oração do Pai Nosso é a oração por excelência, é a oração perfeita. Nela nós temos todos os pedidos necessários para que tenhamos uma vida exitosa junto de Deus.
Os 7 pedidos são divididos em 2 grupos. Os 3 primeiros nos atraem para a glória de Deus. E os 4 últimos são como que um caminho para Deus. Oferecem nossa miséria à sua glória. Essas são as palavras do próprio catecismo. Então vamos lá. O primeiro pedido é: santificado seja o vosso nome. Falar santificado seja o vosso nome não significa dizermos abençoado seja o vosso nome, mas reconhecer que Deus é santo, é o santo por excelência. E nesta santidade o cristão é chamado a tomar parte e ser igualmente santo. Então, na primeira expressão, no primeiro pedido do Pai Nosso, cai por terra a ideia de muitas pessoas de que não é possível a santidade. É assim: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. O segundo pedido: venha a nós o vosso reino. A palavra reino, em grego, se diz basileia, e pode ser traduzida para o português como realeza, reino e reinado. E nós podemos interpretar dessas 3 formas: venha a nós a vossa realeza, a vossa graça, a vossa divindade, a vossa bênção. Venha a nós o vosso reino, o estado de coisas onde Deus manda, onde os interesses do Altíssimo estão acima dos interesses mundanos. Venha a nós o vosso reinado. Reine sobre a nossa vida, coordene as nossas ações, nos aponte o caminho certo para que a vontade de Deus seja feita e não a nossa. O terceiro pedido: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deriva do segundo: venha a nós o vosso reino. E qual é a vontade de Deus? Que todos os homens e mulheres sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se nós recebermos isso de Deus, já recebemos o necessário para a nossa salvação. Por fim, temos os 4 últimos pedidos que apontam para as nossas misérias e a necessidade de Deus olhar com misericórdia para essas realidades. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, pedimos o pão, mas é um pão entre aspas, porque simboliza mais do que o alimento. Nós suplicamos todos os bens úteis, tudo aquilo que nos aproximaria de Deus, e não o contrário. Não pedimos o pão que nos separa do Senhor, mas todos os bens úteis para a nossa vida com Deus. O quinto pedido: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse é um pedido diferente, porque nós não apenas depositamos nas mãos de Deus que Ele nos conceda, o desejo de que Ele nos conceda a graça, mas também nos comprometemos com este perdão e autorizamos o Senhor a não nos perdoar se também não agimos desse modo com aqueles que nos ofendem, com aqueles que nos agridem. Existe um canto antigo, acho que é da campanha da fraternidade de 74, 75, onde fala assim: se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor também não me dá o seu perdão. O sexto pedido: não nos deixeis cair em tentação. É o auxílio que Deus nos dá em meio aos combates diários, em meio à luta contra nossos vícios, contra nossas tendências desordenadas, contra as nossas paixões. Nós suplicamos que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É o sétimo pedido. É a vitória de Deus sobre o príncipe deste mundo. O Senhor tem poder sobre os espíritos do mal, sobre todas as instâncias que tentam nos afastar da sua graça. Estes são os 7 pedidos do Pai Nosso. E rezando com fé essa oração, nos aproximamos de Deus e sempre suplicamos e acreditamos que Ele nos concede estas graças. O Pai Nosso tem uma profunda ligação com o principal dos sacramentos, que é a Eucaristia. Por isso eu termino esta breve reflexão acerca do catecismo, concluo estas 4 aulas fazendo a leitura de um trecho deste livro, chamado O Banquete do Cordeiro, de um teólogo católico, um convertido chamado Scott Hahn.
Nesse livro, ele apresenta a liturgia como o reflexo da liturgia celeste, como o céu na terra, na linha daquilo que dizia o Papa João Paulo II. Lá na página 60, quando o Scott Hahn vai falar sobre o sentido do Pai Nosso na liturgia, ele fala da seguinte forma: em seguida à oração eucarística, rezamos o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Nós a encontramos nas antigas liturgias e ela deve ter um sentido mais fecundo para nós no contexto da missa, e em especial no contexto da missa como céu na terra. Renovamos nosso batismo como filhos de Deus, que chamamos Pai Nosso. Tendo levantado o coração para o alto, estamos agora no céu com Ele. Ao celebrar a missa, santificamos o seu nome. Ao unir nosso sacrifício com o eterno sacrifício de Jesus, vemos feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Temos diante de nós Jesus, o pão nosso de cada dia, e este pão vai perdoar as nossas ofensas, porque a Sagrada Comunhão apaga todos os pecados veniais. Conhecemos, portanto, a misericórdia, e por isso mostraremos misericórdia ao perdoar os que nos ofenderam. E pela Sagrada Comunhão obteremos nossa força para vencer as tentações e o mal. A missa realiza perfeitamente o Pai Nosso, palavra por palavra. Deus abençoe muito você, querido irmão, irmã catequista. Que o Catecismo da Igreja Católica te ajude a ser um melhor catequista, um melhor missionário na sua paróquia, para que a sua catequese, para que a sua coordenação paroquial seja ainda mais fecunda, de acordo com a vontade de Deus. Deus abençoe muito você. Um grande abraço.